7 da noite, boa noite. Então eu vou aproveitar, cumprimentar o Rodrigo, que está com a câmera aberta, o Calil, o Ivan, Cláudio, João, Vinícius, abram as câmeras para a gente ir se conhecendo, se conversando um pouco, porque eu preciso saber de vocês um pouco. Rodrigo, você está onde, Rodrigo? Eu tô em casa, do Rio de Janeiro. Então, maravilha. Olha só, vou aproveitar para apresentar o Marcos Rezende. Ele é o meu companheiro nesse curso, porque o nosso curso de direção de fotografia é um curso que tem uma área teórica e tem uma área prática. Não é isso? Eu espero que vocês tenham ido na página e tenham visto como é que o curso está organizado. Mas eu tenho 12 aulas teóricas e depois de um certo tempo, a gente vai ter a parte prática. O que é a parte prática? A nossa escola ela é desenhada um workflow de produção igual à indústria. Como é isso? Você um filme começa com um roteiro literário, né, um roteiro escrito, e ele vai se transformando no audiovisual. Eu sempre falo que a gente fala aqui. Geralmente, quando eu estou comentando essas coisas, eu estou falando num longa-metragem. Evidentemente, vocês não vão fazer um longa-metragem. Mas a escola é orientada de como o trabalho, o workflow profissional, industrial é. Você faz um roteiro, aí nós temos uma aula de direção. Os roteiros passam para a aula de direção. Aí, esses roteiros, os diretores e diretoras discutem os roteiros que são apresentados, e aí vai marcar uma data para a filmagem. Antes da data da filmagem, bom, aí o que eu estou te dizendo, aí nós filmamos 5 curtas por quadrimestre. Então, depois de filmado, o material vai para os alunos de edição de imagem, depois vão para a edição do som. Agora nós temos, inclusive, um curso de mixagem, ou seja, os roteiros vão ser mixados num estúdio profissional aqui perto da escola, e depois eles são colorizados dentro da escola. Nós temos uma projeção decente, temos monitores muito bons, e temos um workflow do DaVinci Resolve profissional, então você vê a imagem e você vê os instrumentos de colorização, tudo lá. Na segunda-feira agora, nós estamos colorizando os filmes que terminaram no primeiro quadrimestre, né? Agora nós estamos começando em maio, o segundo quadrimestre. Então, a escola é orientada assim, que é o que a gente chama o programa Fazendo Filmes Pro, né? Evidentemente que em cada área nós temos muito mais outros cursos, além dos cursos de direção, de cinematografia, tem todas as áreas, edição, efeitos visuais, digitais, mídias digitais, tem tudo. Mas já eu vou falar mais do filme. Então, o que eu estava dizendo é o seguinte, o nosso curso ele tem 12 aulas teóricas. Então, quando os roteiros chegam na direção, a gente já tem as datas todas de filmagem aqui, por exemplo. Antes da filmagem, nós teremos no 14 de junho o que a gente chama de Tech Scout, ou que se chama também visita, alocação e decupagem, aonde os diretores de fotografia se encontram com os diretores que já foram assignados, que vêm da aula de direção, e planejam a filmagem. Então, ali participa o pessoal da arte, eletricistas, às vezes mesmo assistência de câmera para preparar o equipamento. Essa parte é dada por esse meu colega aqui, Marcos Rezende, e depois a gente fala, se vocês quiserem perguntar. Mas o Marcos é uma pessoa muito ao contrário de mim, ele é uma pessoa muito paciente. Eu sou meio impaciente, porque eu tenho muitos anos, aí você vai ficando velho, vai ficando irritadiço e tal, mas o Marcos já é mais novo, ele tem uma paciência de explicar tudo e ajudar. A gente não fotografa os filmes, nós somos contra a interferência de criação e artística, mas o que a gente está lá monitorando é para não haver erros, entende? A câmera está configurada direito, isso está configurado.
aí tem uma situação de luz, ele pode apresentar soluções, enfim. Então, aí cada filme tem uma data. Por exemplo, nós temos 5 filmes, o primeiro filme é rodado 5 de julho, depois 12, todos os filmes são rodados nos sábados para evitar problema de trânsito, essas coisas, mas há uma preparação na sexta-feira. Uma vez filmado, não é, nós temos o que se chama o logger, entende? Ele pega o material e coloca no DaVinci Resolve na nuvem. Nós usamos um sistema de nuvem em que muitas pessoas podem trabalhar juntas, né? Então, esse material é colocado na nuvem, evidentemente os originais ficam conosco, na nuvem vão o que se chama proxies, né? O copião, que vai com a imagem e com o som. Então, ali tem uma equipe de assistência de edição que sincroniza, aí a gente faz uma montagem, aí o diretor já participa da direção, da edição, minto, depois da edição de som e depois vem na colorimetria. Então, olha só, a gente já tem marcado, até o último filme é 2 de agosto. Um mês depois, lá para 1º de setembro, esses filmes já são colorizados, entende? Aí termina, aí outubro começa o mesmo ciclo. Roteiro, direção de fotografia, tudo. Nós trabalhamos com ciclos quadrimestrais, né? Quadrimestrais, ou de quadrimestre. Enfim, é isso aí. Então, eu vou dizer boa noite para os que estão chegando e tal. Eu peço, por favor, vocês abram a câmera para a gente se conhecer, falar um pouquinho. Cláudio está em Lisboa, pô. O Cláudio já é o Não, querido. Coimbra. Coimbra, pô, muito melhor que Lisboa. E só aqui dar informação ao mestre, mais um dos meus mestres, né? O primeiro aí no Brasil foi Monclar, agora será outro, maravilha. Porque me inscrevi. Então, nós temos um colega ali também português, quer dizer, é angolano, está ali, o Calil, que está vindo para nosso curso. É isso que eu ia dizer. Eu inscrevi-me e vou-me inscrever, mas infelizmente vou fazer metade. Inscrevi-me na direção de fotografia. Em princípio, hoje ou amanhã irei efetuar a matrícula e no de cinematografia avançada. No avançado você vai fazer? Sim, vou fazer as duas. Só que vou fazer só a parte teórica, porque infelizmente eu só chego no dia 12 de agosto ao Brasil. Só vou chegar dia 12 de agosto ao Brasil e, portanto, por pena minha. Mas vou dar o meu abraço, não? Em princípio, claro, mas você sabe que vem mesmo em agosto, porque em setembro eu vou para os Estados Unidos. Eu passo, quatro meses chego lá. Ao Brasil. É por 10 dias. Eu chego ao Brasil. Eu até estava a pensar em participar na gravação, se fosse dia 12. Eu chego no dia 10 de agosto. Sim, olha só, o último filme. É 2. É por uma diferença. É 2 de agosto, Pois, eu chego a 10. Não, mas tranquilo. Você conhece a escola, vem almoçar conosco lá, pô, entende? Olha só, então, eu vou entrar nas matérias, entende? Olha só. Eu dou 2 cursos em direção de fotografia. Aliás, dou 3. Esse cinematografia avançada também é um terceiro, quando eu encontro pessoas que já têm um conhecimento maior, como é o caso do Cláudio e tem outros colegas. Mas o que acontece? A direção de fotografia, como profissão e como arte, ela se divide em 2 avenidas. Né? Ela se divide no lado tecnológico e no lado estético. Quando você fotografa, o que você está produzindo, na realidade, você está produzindo um prazer estético para as outras pessoas. Você não fotografa para você em cinema, você fotografa para uma audiência. Então, você tem que conhecer como é que a audiência reage e todos os aspectos estéticos, não é, que estão dentro do quadro que você faz. Eu digo quadro, um dos planos. Evidentemente que o filme tem 800 planos, 1.200 planos, um longa-metragem. É isso? Então, tem esse aspecto.
Só que para você fazer a estética, você tem que conhecer o lado tecnológico, porque não é simples, entende? É muito simples hoje em dia você pegar uma câmera, mesmo um celular, ligar e fotografar coisas em movimento, com som e tudo. Isso não é coisa. O que a gente ensina aqui, com a minha experiência de 50 e tantos anos, entende? Com mais de 50 longa-metragens, é você pôr na tela grande, é você chegar, você vai estar aqui, você vai entender as necessidades, a delicadeza, entende? A pureza de você fazer a coisa certa para ter uma qualidade você chegar numa tela grande. Porque fazer imagem para passar em laptop é fácil, entende? Agora, já começa, quando você põe numa tela de televisão, você já começa a ver qualidade e você começa a ver erros. Então, isso que eu estou tentando dizer. O curso que nós estamos conversando aqui, o meu curso de direção de fotografia, ele é eminentemente tecnológico. Mas tecnológico não é assim de ficar falando Não, nós vamos ver coisas importantíssimas e tudo que eu vou falar vocês vão usar em algum momento na prática. Não é um curso retórico, acadêmico, no sentido de que eu vou mostrar e conheço luz e conheço a física da luz. Não. Tudo, entende, que eu coloco vem da minha experiência como diretor de fotografia, como artista e como técnico. Mas, evidentemente, com o decorrer dos anos, você começa a pensar e ver o que é importante. E agora, eu já parei de filmar uns 8 anos atrás, mas eu me dedico há mais de 15 anos a ensinar. Eu ensino nos Estados Unidos, ensino aqui, nós montamos essa escola 5 anos atrás e já produzimos, sei lá, 60 cursos, uma coisa assim. Mas, então, esse curso de direção de fotografia, eu vou. Deixa eu colocar ele aqui no ar. Talvez a maior parte de vocês já tenham entrado na página. Se não entraram, por favor, o façam em algum momento para saber precisamente de que se trata. Mas eu vou comentar aqui. Vê se eu estou compartilhando aí. Vocês estão vendo? Então, aqui o curso chama Direção de Fotografia, é Afonso Beato e Marco Rezende. O Marco dá a parte prática. Se eu estou no Brasil, que vai ser o caso aqui nesse momento, eu vou estar na maior parte das filmagens. Outra coisa, o módulo completo só posso aceitar 10 vagas. Nós já temos, eu acho que, 5 matrículas. Porque senão fica muito, entende? E é como o módulo prático. As pessoas vão fotografar, a gente tem que fazer um rodízio aí. Então, tem um módulo teórico online ao vivo e, evidentemente, o prático é presencial, é feito no nosso estúdio, aí em Laranjeiras. Então, o sábado, 14 de julho, já é o Tech Scout, que é aquela visita à locação, e aqui tem as datas de cada sábado do filme 1 até o filme 5. Então, o conteúdo do curso, né? Então, espera um instantinho, só um segundinho. Só um segundinho. Oi, perdão. Então, aqui, olha, eu estou dividindo as aulas em 12 aulas, em 12 matérias, mais ou menos. Então, essas aulas não são dadas nessa ordem na maior parte das vezes. Algumas são. Então, o ponto número 1 é o método de análise crítica dos elementos em cinematografia. Essa é uma aula que é do curso de estética, mas eu faço questão que os diretores de fotografia, mesmo do campo teórico, eles entendam o lado estético da fotografia.
porque é para isso que nós fazemos a fotografia. Você não fica só mexendo na câmera, entendendo aqueles números, aquelas coisas e tal, que são muito interessantes, mas não se trata disso. Você vai fazer estética. Então, um mínimo de estética, conceitualização da estética e dos elementos que estão dentro do quadro, você vai aprender um pouco sobre isso. Depois a gente começa com o elemento fundamental, que é a luz, que é a nossa matéria. E a luz é uma matéria muito interessante, é maravilhosa, evidentemente, se nós não estaríamos aqui na Terra e não estaríamos conversando com os outros. Evidentemente, vocês estão interessados nisso, vocês vão ter que entender o que é a luz. Então, a gente tem o lado físico da luz, as intensidades, entende? Aí, outro dia eu dei uma aula sobre Dynamic Range, a qualidade da luz, a gente fala nisso. Depois, você tem que entender a visão humana, porque você é uma câmera permanente, desde que você acorda até que você vai dormir, a tua solitude, você vive, você é uma câmera, você está de olhos abertos, você está vendo a realidade, que é maravilhosa, e a visão humana é maravilhosa. Mas as câmeras são tão maravilhosas como a visão humana? Não necessariamente. Então, eu tenho essa perspectiva da gente comparar, porque, na verdade, a máquina, a câmera, ela não vê tanto com a visão humana. Isso cria um problema, e é por isso que você tem que entender como lidar com as câmeras. Aí tem a coisa, geometria da iluminação, que é uma aula teórica, como uma prática da fotografia moderna, como é que os diretores de fotografia fazem hoje em dia. Cor e seus espaços e dimensões, muito complexo. Depois, essa aula eu dou, se tiver tempo, a história da cinematografia, mas é a história da tecnologia da cinematografia. Tem uma aula de 2 horas sobre os processos fotoquímicos, ou seja, filmar com negativo, mesmo que não seja uma coisa que seja feita agora, a maior parte das pessoas se interessa pela fotografia digital, evidentemente, mas muita coisa importante vem do processo fotoquímico, do negativo. Muitas leis que são usadas hoje do comportamento do digital vêm do entendimento do processo fotoquímico. Evidentemente, em 2 horas eu vou mostrar algumas coisas que são importantes a gente conhecer, mas você não vai fazer um curso de fotografia negativa. Aí eu tenho 2 aulas sobre os processos digitais, depois tem uma outra aula sobre qualificar as câmeras humanas, as câmeras, como qualificar, o que é muito importante, porque para cada job que você faz e para cada nível que você está trabalhando, você precisa de uma certa câmera. Então, você não tem muito dinheiro, que câmera que você vai fotografar que vai te dar o melhor resultado com menor custo? Uma coisa. E mais ainda, cuidado com que certas câmeras, é uma coisa que eu falo muito durante essas aulas, é o perigo de vocês usarem certas câmeras, não estou falando em marca, eu não vou falar em marca, sobre certas câmeras que vão fazer você falhar em alguns momentos. Então, isso é uma coisa que, quando a gente fala em amostragem, que é como a câmera digital vê a luz e como ela codifica a luz, então você já deve ter ouvido falar a câmera 444, a câmera 422, a câmera 420, aí tem uma área de um perigo enorme que a gente fala no nível profissional. Workflows digitais se trata de você entender o máximo de qualidade que você pode tirar dentro de uma câmera de cinema e levar até a projeção. Você vai entender como que o sinal digital se comporta em cada momento e o que você tem que fazer com ele para manter a qualidade dele. Aí também tem muitas armadilhas. Existe esse mito de que
Um lado é verdadeiro, a fotografia digital democratizou o uso das câmeras. Mas você levar até um nível profissional, entende, um nível de carreira, não é verdade, porque você pode cair do cavalo se você não souber de certas coisas que nós vamos falar aqui. No final, eu falo, mas isso no decorrer de todas as aulas, a gente fala muito do lado profissional do diretor de fotografia. Por exemplo, bom, é isso. Aí tem o módulo prático, visita a locação e tanto, são 12 horas, e a filmagem tem 12 horas. Na verdade, os alunos dessa turma, eles têm muito mais do que essas 48 horas. Porque, na maior parte, os alunos aqui, eles participam de todas as filmagens. Na verdade, você vai ter uma presença de 60 horas no set de filmagem, se vocês puderem participar em todos os filmes, entendeu? E aí vai. Aqui embaixo tem as nossas, os nossos mini-bios, embaixo tem alguns depoimentos, aí tem os posts que às vezes eu coloco. Mas eu vou descompartilhar. Então, o que eu quero falar, eu quero colocar aqui, que o meu método de ensinar não é focar no meu conhecimento só, entende? Mas sim na necessidade de vocês. Porque não é uma aula de retórica, demonstração, eu sou sabe tudo. Não. É assim, o que precisa preencher e quais são as coisas que eu acho necessário que vocês saibam, né, para avançar, alavancar a carreira de vocês, se já começaram ou não. Muito bem. Outra coisa é a seguinte, que vocês têm que entender. E eu acho que está todo mundo aqui pensando em carreira, pensando em se profissionalizar ou melhorar, se já são profissionais, melhorar suas carreiras. Então, eu vou colocar uma carreira de um diretor de fotografia, como de várias pessoas em cinema, tem 3 elementos principais que a gente estuda, que a gente ensina e que a gente vai desenvolver. Um é o currículo vitae, entende? Ou seja, vocês têm que saber escrever numa folha de papel, entende? O que vocês são, o que vocês aprenderam, quais as qualificações que vocês têm. Eu vou ensinar direitinho como vocês fazem isso. Não precisa se assustar. Tem gente, mas eu não fiz nada. Não, você tem que ter um currículo, porque os produtores, as pessoas que vão lhe empregar, a primeira coisa que eles querem ver é o currículo vitae da pessoa, para começar a entender. Segundo, um rolo de demonstração. Vamos dizer, o Cláudio estudou na Universidade de Coimbra, tudo muito bem, e aqui tem isso, ele fez isso, assado. É? Eu quero ver as imagens que ele fez. Então, você tem o famoso demo reel, né, em inglês, mas é um rolo de demonstração. E eu vou ensinar, é uma coisa simplesinha de você fazer. E o que a gente faz? Eu geralmente chego meia hora antes de começar a teoria, e a gente encontra, e quem já tem rolo, a gente começa a fazer, mostra, a gente comenta, eu ensino o que é importante você ter ou não ter as leis que tem dentro de um rolo. É uma coisa simples de fazer. A gente faz com esse programa da DaVinci Resolve, que é grátis, entende? Faz e que você começa a fazer até com o teu telefone. O importante é que você mostre para as pessoas a tua visão de mundo, a tua visão fotográfica, coisas que você já fez, entende? E a terceira coisa, presta atenção, talvez a mais importante, é a reputação. Você aprender, entende, sobre reputação profissional. A reputação profissional começa na escola. Na escola você encontra parceiros, você vê aquele cara ajuda, aquele cara sabe, aquele cara, aquela menina trabalha em equipe, porque isso aqui não é uma profissão solitária. Eu sou um diretor de fotografia, eu sou o bambambam, eu vou
Não, não é isso. Ao contrário, é você saber trabalhar numa equipe. Cada curtazinha nossa, você vai ver nos créditos lá, tem 50, 70 pessoas que participaram, de uma forma ou de outra. Então, para você trabalhar em equipe, você tem que ter a famosa reputação. Então, a gente fala disso tudo, entende? Tem os códigos de ética que nós temos, entende? Que nós publicamos, entende? Então, tudo isso é material. Então, eu acho que esse curso é um curso bastante complexo. Eu dou esse curso há mais de 15 anos nos Estados Unidos. Em 5 anos atrás, eu já dava de uma forma particular, mas agora nós estamos integrados numa escola que é muito maior, porque vem o roteiro, vem a direção e tudo, a gente arma uns curtas que são de 1, 2 páginas, que terminam em 2, 3 minutos. São filmagens de 12 horas. Mas se vocês chegarem na parte lá do site e ver ali curtas, é a galeria de curta-metragem, você vai ver a qualidade que tem os curtas, que os nossos curtas têm, o acabamento dos curtas e tudo que você passa. E você vai ver que não tem um igual ao outro, o que é o mais importante, né? A criatividade, a originalidade, a subjetividade dos fotógrafos e dos diretores e diretoras. Então, por aí vai. Então, eu acho que o Ivan levantou a mão aí, eu acho que ele queria uma pergunta. Vamos começar. Eu falo pra caramba. Se alguém não falar, eu não paro de falar, gente. Não, tudo bem. É porque assim, eu tenho um pouco de conhecimento já, né? Que eu já venho estudando direção de fotografia. E eu vejo que o fotógrafo, acho que é o cara que mais trabalha em equipe do que qualquer outra pessoa dentro de um set de filmagem num filme, né? Porque o cara ele é o fotógrafo, aí ele tem a equipe de maquinista, aí ele tem uma outra equipe a equipe de elétrica que vai ajudar ele. Então, assim, ele tem várias pessoas que trabalham junto com ele nunca trabalha sozinho, né? A gente, às vezes, querer falar que é fotógrafo só por causa do nome, acho que seria muita arrogância, né? É muita arrogância. Não, e outra coisa, por exemplo, você colocou um ponto muito interessante. A imagem, ela é criada por um triângulo numa equipe de filmagem. É o diretor, evidentemente, que tem a última palavra, mas você tem a direção de arte, que cria tudo, é a responsável por tudo que está na frente da câmera. E do outro lado está a direção de fotografia. Esse triângulo é que forma a imagem fotográfica, a imagem cinematográfica. Não é você sozinho. E no meio dessa história toda está o roteiro. E essas pessoas, elas seguiam por um roteiro. O desafio é esse. Outra coisa, na nossa escola, por escolha pedagógica, porque eu visitei muitas escolas e tudo, nós não queremos que o diretor dirija seu projeto. Não é uma escola de autor, é uma escola profissionalizante, no sentido, hoje em dia, para você ingressar numa indústria, você não vai fazer o que você quiser, a não ser que você tenha muito dinheiro, que ponha a produzir o que você entende. Você vai entrar num trabalho, ou você vai entrar numa empresa, numa conspiração, numa O2, você vai entrar na televisão Globo, entendeu? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer aquilo que está escrito, pô. Entende? E sobre a orientação do diretor. Então, se você tem problema em servir, muda de carreira. Entendeu? Porque a gente serve, é que nem o Bob Dylan diz, you got to serve somebody, você tem que servir alguém. E nós servimos, entende? Então, você não pode achar que eu sou o bambambam, mas não é isso, cara. É o prazer que é de você ver aquela coisa enorme naquela tela, as pessoas te aplaudindo, você sendo aceita, entendeu? Que isso é a vida do artista, pô, entende? Então, isso tudo é o tempo todo comentado. E você vai ver, porque uma das razões dos prazeres maiores que você vai ver, se alguém de vocês ainda não tiver o prazer de ter tido,
é você trabalhar num set de filmagem, entendeu? Um montão de gente falando, tentando conseguir alguma coisa melhor, olhando no monitor, entendeu? Lidando com pessoas. Então, o set de filmagem, não quero falar essa palavra que vocês podem pensar que é verdade. Parece uma festa, mas não é. Não deve ser uma festa. Vão vocês fazer festa no nosso set de filmagem. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: é isso, entendeu? O prazer de trabalhar junto, entende? O cinema é equipe. Um filme bom, evidentemente, você tem que ter um bom roteiro, você tem que ter um bom diretor. A fotografia, às vezes, nem é necessário ser tão boa. Mas um filme bom é feito por gente capaz, entende? É gente capaz, gente que estudou, gente que trabalhou, gente que tem experiência. E não é mais uma indústria nepótica, no sentido, vou trabalhar com meu amigo. Não, não é a amizade que junta as pessoas, é qualidade. Porque custa tão caro que você, entende, quando tem que contratar, você quer contratar o melhor. Porque é aquele dinheiro que você tem para fazer aquilo que você tem, entendeu? Então as pessoas preferem o melhor. Outra coisa, antes que eu me esqueça, eu vou parar de falar algum momento para alguém mais falar. Mas é o seguinte, peraí, o Herbert, peraí, pô, calma. Então é o seguinte, outro ponto de vista que eu quero dizer é o rolo de demonstração. Uma coisa que vocês têm que aprender fazendo curso ou não fazendo curso. Existe uma coisa chamada direito à imagem. Se você fizer um episódio de uma novela da TV Globo, você pode pegar aquele episódio e botar no teu rolo de demonstração. Mesmo que você não tenha dirigido. Claro que no teu rolo de demonstração você tem que dizer a direção de fotografia. Se você for simplesmente o iluminador, a mesma imagem é sua, só que você tem que dizer iluminador. Não é isso? Então, o rolo de demonstração é uma coisa muito importante que eu coloquei para você. Não adianta você ter um currículo, você, não, eu estudei na Universidade de Boston, cinematografia. Não, tudo bem, maravilhoso. Agora eu quero ver o que você sabe fazer, o que você faz. Você tem que ter um rolo. Agora vem cá, um curta-metragem nosso já é uma coisa muito importante para você mostrar. Você consegue, com o preço, não vou estar falando em finanças, que eu acho delicado, mas o preço de um curso desse, você saindo com a propriedade da imagem, propriedade no sentido autoral, direito à imagem. É muito barato. Eu quero ver com o preço de um programa desse, você consegue fazer um curta de 2 ou 3 minutos. Não consegue. Com acabamento final. Porque é um filme, pô. Entendeu? Roteirizado, com atores, com atrizes, com cenografia, com iluminação, com som, com mixagem, com trilha, entendeu? Entendeu? Então, pensa nisso também, porque a minha turma americana, lá nessa escola americana, que, aliás, 50% são chineses hoje em dia, eles sabem disso. Os caras, lá os caras botam dinheiro para a produção, para fazer a cenografia, porque a universidade dá os professores, mas dá um estúdio, dá as câmeras, dá a pós-produção, o cara sai com um filmezinho pronto das aulas. Pô, é um grande barato, é um grande negócio. Bom, vou dar uma pausa aqui. Manda. Tá, coitado, ficou esperando lá mesmo. Nada, nada. Eu só ia complementar o que o Ivan falou, né, que sobre o diretor de fotografia ter uma equipe, que eu já tive a oportunidade de trabalhar em alguns projetos e entre bons e projetos medianos, eu vejo, tive a experiência de ver que um bom diretor de fotografia, ele se torna um bom diretor de fotografia a partir das pessoas que ele escolhe. E, enfim, acho que esse cargo está longe de ser um lugar unitário. Assim. Claro. Era só
para testar isso que o Ivan falou. Não, Bebê, me diga uma coisa, você já tem experiência, qual é a tua experiência? Me fala. Cara, eu já trabalhei com algumas pessoas dentro da nossa área. Uma delas, uma pessoa conhecida sua, talvez mais de uma, com Fuji. Claro. Com Anderson. O Anderson maravilhoso, é o nosso instrutor aqui, pô. É um amor de pessoa. Enfim, algumas pessoas, Vanilson, enfim, algumas pessoas da Globo também. Eu trabalho como iluminador, né? Então, claro, pô, mas iluminador é o começo da fotografia. Você está na Globo? Eu sou freela, eu trabalho onde me chamarem. Você conhece o Paulinho Plim? Não sei de nome. Ele está na novela das 9 agora, é um dos nossos instrutores. E o outro de iluminação foi o William de Andrade. O William eu sei quem é. O William era o braço direito do Césio, né, que é o maior iluminador brasileiro, possivelmente. E o William começou comigo como oficineiro. É importante que vocês saibam disso. Eu faço propaganda da Globo, mas não é propaganda, é o seguinte, vocês têm que ter orgulho de uma empresa. Você sabe que o Projac é o maior centro de produção audiovisual do mundo. É o seguinte... Eu não só sei como eu acabei de fazer o projeto desses 60 anos, então o que eu não sabia de informação eu descobri recentemente. Não, é uma coisa impressionante. Olha só, se você está fazendo 3 ou 4 novelas por dia, né, por noite, você imagina o que é isso, entende? Você está, na verdade, fazendo quase 3 longa-metragens por dia. O Projac é um porta-avião em guerra. Não é um porta-avião cheio de gente, não. É em guerra, porque aquilo não para, entende? É uma coisa absolutamente incrível. Então, é uma empresa que te dá uma dignidade. Você trabalha como um desgraçado, não tem a menor dúvida. Mas tem uma decência, você tem plano de saúde, as leis de trabalho. Se você for contratado, evidentemente, tem muito freela, tem muita terceirização. Mas é uma perspectiva de trabalho muito importante. E a Globo tem esse projeto chamado Oficinas da Globo. Eles têm uma universidade, uma espécie de uma universidade lá dentro, que se você aceita, você entra, você estuda e você tem uma parte prática, você é como um estagiário, você ganha, sei lá, um salário, não sei o quê, mas você tem plano de saúde, tem uma série de coisas, é um bom início de carreira, de uma certa forma. As televisões, o audiovisual brasileiro emprega muito, muito. Porque por que eu falo do longa-metragem? Porque você não necessariamente, se está começando, vão fazer um longa-metragem, fotografar um longa-metragem. Pode, dependendo da tua qualificação. Mas você tem vários tipos, como o Calil falou, não, foi o Ivan, eu estudei videomaker. O videomaker é diretor de fotografia, porque você está entendendo? Você pegou uma câmera e começou a filmar, porque essa é a designação trabalhista. Você não é um cinegrafista, se chama direção de fotografia. Você tem que entrar de alguma forma e você vai se provando e vai se encontrando, vai fazendo a rede, o networking, né, de conhecimentos, e você vai entrando na indústria. Aqui as pessoas não entendem que eu falo do longa-metragem, você pode pensar que só tem longa-metragem. Não, tem a televisão, a necessidade de conteúdo da televisão é uma coisa absurda. A grade internacional é o seguinte, a grade internacional, todas as televisões do mundo, elas precisam de 80 mil horas de conteúdo para estar no ar. Entende? Outra coisa que você, às vezes, você não está no Rio, o eixo Rio-São Paulo. A Globo é uma rede, não é? A Record é outra rede, a Bandeirantes tem isso, tem aquilo. Elas têm
As repetidoras, você chega no Rio Grande do Sul, tem a RBS. O que é a RBS? A RBS pega as novelas da Globo e tal, mas chega uma hora que tem o comercial local, entende? Você tem em São Paulo, você tem um Globo News, você tem um Jornal da Manhã diferente do Rio de Janeiro. Tem um em Resende, tem outro não sei aonde. Sabe quantas repetidoras tem no Brasil? Eu acho que 1.000 repetidoras, 800, uns 1.000 repetidoras das estações. Cada lugar desse tem 2, 3 diretores de fotografia. Entendeu? Quer dizer, você pode começar por vários lugares a profissionalização, entende? Mas, evidentemente, eu duvido que não tenha aqui uma pessoa que queira fotografar um longa-metragem em algum momento, contar uma história, entendeu? Está cercado, não é isso? Então, é mais ou menos por aí. Então, o nosso curso, entende, é focalizado para isso, entende? Para profissionalização. Eu falo sempre das coisas que são necessidade de você criar uma qualidade, entende? Você entender como é que você consegue a qualidade, como você tira suco da câmera e da iluminação e tal. Tem que ter um conhecimento organizado. É isso que eu faço, organizar o conhecimento teórico. E depois você vai passar pelo lado prático que o Marcos, entende, assume e está lá com vocês o tempo todo. Enfim, por favor, se tem perguntas. Apareceu outro, o Henrique. Peraí, cadê o Henrique? Opa, Henrique, tudo bem? Ah, pô, o Henrique é meu amigo. Você está bem, Henrique? Fala, mestre, estou bem. Entrei aqui para dar um alô e recomendar fortemente o curso. Esse curso vale a pena demais. O Henrique é um mestre em fotografia natural, é um dos melhores fotógrafos do mundo em fotografia natural, não é isso, Henrique? Você sofreu um acidente, não foi? Você ficou Sofri bom? um acidente, está com quase 3 anos já, estou bom, estou de volta, estou na Amazônia agora. É? Olha que terminando lindo. O dia na Amazônia, fazendo um trabalho para o Greenpeace. Ó, mas tô novo. Que bom, cara. Parabéns. É um prazer. Quem estiver pensando em fazer esse curso aí, não pensa 2 vezes, não. O Afonso é o melhor professor que tem. Pô, obrigado, cara. Não massageie o meu ego, porque eu fico impulsivo, hein, cara. Você faz isso comigo também. Não, mas a gente tem que falar a verdade, pô. Eu vou deixar você dar aula aí, Afonso. Bom te ver, Henrique. Bom trabalho. Vou liberar esse link aqui para a galera. Obrigado. Valeu, abraço. Valeu, galera. Abraço. Fala, Calil, fala aí. Ah, não, é Abreu? Ué, você mudou o nome, é Abreu? O Abreu é o meu nome pessoal, o Calil artístico. A Calil é bonito também, pô. O nome é muito importante. Às vezes eu vejo aqui as pessoas com 3, 4 nomes, não põe não, bota só 2. Entende? Aí o cara, Marcos de Souza Rezende, beneficiário da Costa. Porra, quem é que? Não, Afonso Beato, como é que agora? É o Calil Silva. Calil é angolano, está vindo para fazer o curso conosco. Cara, Afonso, só para realçar, né, que é o trabalho, ou seja, desde que eu comecei na fotografia, eu sempre trabalhei só com fotografias de viagem. Eu faço viagem por Angola toda, né, Namíbia, África do Sul, e a minha vida é só fotografar animais, paisagens. Pô, isso é lindo, cara. Então, o Henrique, o Henrique que estava aqui agora, essa é a profissão dele, ele fotografa a natureza. Você vai ver o rolo desse rapaz, negócio maravilhoso, cara. E ele faz tudo, ele faz aéreo, faz drone e faz submarina, entende? E paisagem e tudo. Ele tá vendo, ele está falando que está com o Greenpeace agora, né? Mas entende? National Geographic Magazine, essas coisas todas. Mas ele já era um fotógrafo, mas o que
o que ele está dando de depoimento é o seguinte: mesmo você já tem uma certa experiência, você precisa fazer uma organização teórica, entende? Como você estudar cada vez mais as coisas. Uma escola, evidentemente que esse curso aqui é um curso de 24 horas. Eu acho que essas 24 horas são uma essência do que eu acho importante para vocês. Mas a teoria é só um guia do que você tem que continuar estudando, entendeu? Porque essa é uma profissão que você parar de estudar, você se dana. Por quê? A tecnologia avança, entende? Eu mesmo já sofri isso. A minha carreira foi principalmente fotoquímica, eu fotografei negativo o tempo todo. Mas chegou no momento em que veio o digital, no ano 2000 veio o digital. Muitos amigos meus disseram, não, isso aí não presta. E, evidentemente que o negativo é um sensor extraordinário. Mas a indústria ela é impiedosa, ela às vezes vai mais para o operacional, ela vai mais para o caso dos custos, entende? Do portátil, da portabilidade. O negativo requer primeiro, você lidar com uma coisa em que você não vê o que está acontecendo. Porque você está medindo, você tem que trabalhar com muitos fotômetros, entender o que o negativo está vendo, você tem que ver para o negativo. Mas você não pode tirar o negativo da câmera e ver como ele tem que ir para o laboratório, ser processado, é negativo, tem que se tornar positivo para que você veja o que você está fazendo. É uma profissão de cego, entendeu? Que você pode ter um prazer e você pode ter uma desilusão se você não souber. O digital já é diferente, você não precisa de fotômetro nenhum, pô. Tem ali aquele troço todo, os equipamentos estão te mostrando como é que você está e tal. Agora, tem uma complexidade tecnológica importante. Os meus amigos que disseram, não, esse negócio de digital não presta, não vou fazer isso. Se aposentaram, porra, perderam a vez, porque chega um bando de gente mais jovem, estudiosa, que falou, peraí, digital, vamos ver como é isso aqui. Estudaram e olha o trabalho hoje em dia, filme maravilhoso, feitos com digital, evidentemente. Entendeu? Então, não é isso. Agora, o que você tem que entender é que a tecnologia ela não para. Entende? Quando que eu pensei, quando era criança, que eu ia dirigir um carro elétrico? Quando que você pensou que ia botar o homem na Lua? Não é isso? A internet, pô. É isso aqui que nós estamos fazendo. Cada um, olha, um em Coimbra, outro em Angola, um no Rio Grande do Sul, outro em Santa Catarina, eu no Rio. Entendeu? Isso é uma maravilha. Essa tecnologia é isso, é cada 5 anos vem uma coisa que hoje em dia que é extraordinária. Então, a gente tem que ter o hábito de estudar, não é isso? Então, eu vou falar sobre a luz. A luz é uma coisa que me fascina. Não só a coisa da observação, mas entender como é que esse troço funciona. Entendeu? Eu não estou falando da iluminação, né, do refletor, estou falando da luz como matéria. Você tem que entender essa história. Porque é com isso que você vai lidar, e é com isso que você vai trabalhar, não é isso? Então, toda essa coisa, você não para de. A dualidade da luz, a luz tem uma complexidade, porque ela é a matéria sólida, os fotões são sólidos, mas ela tem um outro elemento, porque o fotão ele bate numa parede e ele resvala. Mas quando tem um vidro transparente, ele passa. Como é que é isso? Essa dualidade só foi ser entendida há 25 anos atrás. Há 200 anos atrás, as pessoas sabiam, não, 200 não, mas muito menos, já sabiam, entende, que a luz ela era dual, ela era eletromagnética e era quântica. Mas só agora há pouco tempo que consegui se entender essa matéria, porque é uma matéria muito complexa, é linda, mas tem umas complexidades, você tem que entender ela.
E aí a cor, a exposição, tudo isso vem desse entendimento, entendeu? Mas é isso aí, minha gente. Eu falo pra caramba, vocês vão... Então, vocês têm mais perguntas? Eu só queria abrir um ponto de observação, que eu tenho um bebezinho, né? De Opa. 1 ano e 3 meses. E ele é fascinado por luz. Ele não pode ver uma luz. Que nem eu tenho várias luzes coloridas, né? Para poder montar iluminação criativa, brincar com essas coisas algumas vezes que a gente precisa. Aí quando eu estou fazendo alguns testes com câmera, com lente nova, por exemplo, né? Ou até com luz nova, ele fica aqui do meu lado, que ele começou a andar agora, ele fica do meu lado assim, ó, vidrado, observando. Eu acho que ele pensa, como que esse negócio pode mudar de cor? Como que isso emite luz assim? Mas E eu isso é acho fascinado genética. Isso aí é genética. Ele já saiu a tua genética, né? É. Não, mas é verdade mesmo. Eu também, quando que era criança, eu tinha. Você tem isso, a gente tem aqui, se nós estamos juntos aqui por alguma razão, porque a gente gosta disso, né? E, evidentemente, a luz e a cor são coisas fascinantes, né? E a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Gente, ó, já está ficando avançado, já quase 1 hora. Então, olha, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que veja vocês, entende? Qualquer coisa a mais, vocês escrevam aí, me contactem a escola, tá? A gente tá aí, beleza? Foi um prazer. Então, uma boa noite para vocês. Prazer em conhecê-los e conhecê-las. E a gente vai falando, beleza? Prazer é meu. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Marco, boa noite. Bom você estar aqui.